Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Hoje recebemos em nosso estúdio Danilo Cornélio. Ele irá nos contar um pouquinho da história da nossa padroeira, a história de Santa Rita de Cássia. Seja muito bem-vindo, Danilo. Olá, Rodrigo, obrigado pela oportunidade, obrigado também por toda a sua equipe, por estar aqui. Eu sou o Danilo Cornélio Pereira, cientista social formado pela Universidade Federal de Viçosa, professor, pesquisador de religiões antropológicas, casado, graças a Deus, com Heloísa, a quem me se ama, há pouco tempo, e também, como o principal motivo de ser devoto a Santa Rita, graças a ela, que hoje eu agradeço muito a Santa Rita e é um dos temas, que você me chamou para poder falar aqui agora. Ô Danilo, fala pra gente como que a história de Santa Rita, ela influenciou a devoção popular e a sua canonização como santa da Igreja Católica. Então, primeiramente, para poder entender a questão da devoção popular, é a própria devoção em si, quando a pessoa ela passa a rezar, a estar mais por dentro daquela pessoa que se tornou santo. E Santa Rita não se tornou, não foi diferente, principalmente porque ela foi canonizada em 1600, no século XIV, para até então se tornar santa, em 1900. E daí o seu processo de canonização ligado à igreja é justamente ligado parte da sua história, que é sua história de sofrimento, de perseverança, porque ela, então, não era santa, antes da canonização, antes do processo da criação, da igreja de Viçosa, mas sim, ela é uma santa, uma pessoa muito mais admirada também pelas pessoas devotas, que para elas, já eram santas, e aí se tornou o seu processo de canonização do século XIV, durando mais de 400 anos, para o seu processo de santificação, e beatificação, as pessoas, admirando a sua própria história, perseverança, persistência, como se conta-se na história, de que se entrou no convento milagrosamente, ela se tornou uma santa admirável, por todos que são devotos, na cidade. É sabido que a Santa Rita ela foi casada e teve filhos. Eu te pergunto, quais que foram os principais desafios enfrentados por Santa Rita ao longo desse período? Bastante, Eu acho que a palavra perseverança também, se encaixa muito bem na história de Santa Rita, porque ela era uma pessoa humilde, transmitia muito carinho, amor e conhecimento também sobre a igreja, E todo esse processo, de chegar até santa, se deu também no início de sua juventude, Os seus pais também muito cristãos, queria que Santa Rita se casasse, mas ela queria se entregar por completo, a Deus, No entanto, em respeito, aos pais, ela pôs se casar com Paulo Mancini, conhecido também pela igreja, foi um marido muito violento, Ela pôs se casar, até então se casando, sofrendo, nas mãos do Paulo, não deixava de rezar, Se tornou mãe de 2 filhos, até a morte do marido, de forma violenta. Ela também conseguiu a conversão do marido, até então a morte do marido, e também a morte dos filhos. Ela conseguiu, ela se viu, como uma oportunidade de se voltar, aquele carinho, aquele amor de se entregar por completo à igreja, a Deus, perdão. E pôs-se ser chamado, ser chamado, por 3 santos, Santo Agostinho, São Nicolau de Tolentino e São João Batista, que milagrosamente se apareceu no convento, Então, assim, esses que são os processos que nós conhecemos, até mesmo para se chamar Santa Rita das Causas Impossíveis, e ela aparecer a esse convento. Ô Danilo, Santa Rita, santa das causas impossíveis, como Isso. você acabou de falar.
leigamente falando e te perguntando, como que ela teve essa denominação, Santa das Causas Impossíveis? A principal momento da história, né, que hoje é considerado ela como Santa das Causas Impossíveis, foi da impossibilidade, né, que ela tinha de se entrar no convento como uma mãe, né, que foi casada, né, e até então ela não conseguia entrar no convento. Né? Conta-se a história que ela tentou entrar no convento 3 vezes e foi recusada. Né? Aí, com esse chamado, eu digo chamado, né, com a aparição desses 3 santos, né, que é o seu santo de devoção, né, que era o santo de sua devoção, o São João Batista, São Nicolau de Tolentino e Santo Agostinho, que miraculosamente, né, em forma de milagre, ela apareceu dentro do convento. Né? Aí as irmãs aceitaram, né, vendo que era um grande chamado, um presente de Deus também, para que ela pudesse, sim, fazer parte. Então, podemos dizer que ela é considerada como Santa das Causas Impossíveis justamente dessa impossibilidade que ocorreu, né, de forma de milagre, né, dela entrar no convento e assim, né, conseguir o que ela sempre desejava, né, de se entregar até Deus, de se entregar para Deus, né, através de missões e obras. Danilo, ela também carrega, eu não sei se eu posso dizer com título, mas ela também carrega o milagre da rosa. O que seria esse milagre da rosa? Aí podemos falar também de outros momentos, que é o próprio estigma, né? Porque a Santa Rita, em seu momento de clausura dentro do convento, ela também pedia muito parte do sofrimento de Cristo e recebeu em sua testa, né, uma pequena ferida, né, considerada um estigma, né? E dizem, né, que sofreu por 15 anos, né, porque era uma dor insuportável, e diziam que nessa mesma ferida exalava cheiros de rosa, aroma. E um dos grandes milagres também que nós conhecemos, que é conhecido também por parte da história de Santa Rita, foi que após a sua morte, uma irmã, né, agostiniana, porque Santa Rita ela entrou num convento de agostinianos, de Santo Agostinho, uma irmã, né, levou até uma rosa, né, para ela, né, uma única rosa, que na época também não podia desabrochar, pela época, né, porque era na Itália, período frio, e essa rosa desabrochou, né, de forma milagre também. E aí sim, então, aquele aroma de rosa passou a ser exalado por todo o convento. Consta também na história, né, que até hoje permanece esse aroma de rosas. Danilo, na sua opinião, qual que é o papel da Santa Rita na fé católica contemporânea? Especialmente no contexto das dificuldades enfrentadas pelas pessoas hoje. Bastante, né? Eu diria que o próprio termo, né, que foi denominada ela como Santa das Causas Impossíveis, né, as pessoas buscam muito ela para poder receber essa graça de Deus. Porque é uma coisa que eu acho que a gente pode deixar bem claro aqui, Rodrigo, que para nós católicos, né, santo não é Deus, né, não é uma deusa, é um santo. São pessoas que estavam aqui na Terra, né, e daí então em sua plena atenção, entrega, né, a Deus, entregou a própria vida, né, nós temos aí os mártires também, ela foi conhecida como santa. Então nós veneramos os santos, nós não adoramos. Né? Então, assim, é importantíssimo a gente colocar Santa Rita em nossa vida, não só como Santa das Causas Impossíveis, mas também como um grande exemplo, né, de vida, como ela tem, assim como muitos outros santos, né, de ser persistente, né, em querer alguma coisa desde a sua juventude, né, de se entregar a Deus, ou até mesmo, né, e ver que aquilo era impossível, né, por ela ter sido casada, né, ou até mesmo de muitos milagres que até hoje acontecem, né, um dos pontos também que seria muito longo, né, que até o corpo dela está incorrupto, né, algo que até mesmo a própria ciência não consegue explicar. Então, de muitos outros fatos e milagres que até hoje acontecem,
eu diria que não podemos deixar de ter a Santa Rita, né, como parte das nossas vidas, porque ela é uma santa que realmente soluciona, nos ajuda, né, a alcançar graças que para nós é difícil ou até mesmo impossível de receber. Uma curiosidade aqui, é, o que levou, o porquê que a Santa Rita foi escolhida a padroeira de Viçosa? Aí a gente pega parte da história de Viçosa, né? É, né, para quem não conhece, né, Viçosa era um pasto, né? Era um lugar muito, eh, eu diria, quase inabitável, né? Mas por ter um córrego, né, por ter nascente, né, houve assim a construção de suas primeiras casas, vilas e próximo ao Rio Turvo. Então, assim, próximo ao Rio Turvo que se tornou-se, né, as primeiras populações, né? A Igreja Católica também, né, muito fervorosa também em suas orações e, e de mostrar também um caminho da verdade, da vida de Deus, né, através também dos santos, né, foi criado também a sua primeira igreja, né, a primeira ermida, sobre a, a permissão do bispo, né, que é a primeira ermida de Santa Rita, que é hoje encontrada na Igreja dos Passos, né, pequenininha, hoje capela, né. Daí então, né, com essa criação da primeira ermida em 1800, Viçosa, né, até então chamado Rio Turvo, né, e com essa criação da capela, né, de Santa Rita, dessa igreja, né, ermida de Santa Rita, o nome de Viçosa, da cidade, né, foi alterado para Santa Rita do Turvo. Tá? Só é para você ver que a devoção a Santa Rita já estava sendo crescida, né? Mesmo ela ter sido santa, né? Como a gente sabe, né? Santa Rita ela foi beatificada, né? Em 1900, mas a cidade de Viçosa ela foi construída, né? Em 1800, até antes, né? 1957, né? Começou as suas primeiras criações. 1800, a criação da capela, né, 1833, né, com o aumento da população, né, foi construída a primeira igreja, primeiro santuário de Santa Rita de Cássia na cidade, né, onde nós temos, ali da Praça Silviano Brandão, né, onde nós temos a atual. Mudou-se o nome também da cidade, que antes era Santa Rita, Rio Turvo de Santa Rita, né, para apenas Viçosa, né? Sobre também em homenagem ao Dom Viçoso, tá? Então, assim, Viçosa ela foi crescendo sobre Santa Rita, principalmente, né, em suas primeiras habitações, até chegar no seu ponto atual, né, que antes era uma igreja barroca, né, em 1833, né, até chegar em 1851, com a permissão de padres, bispos também, para construir novas estruturas na igreja, justamente por causa do aumento da população da cidade. Um parênteses aqui, né, para entender um pouquinho desse aumento da população, né, pelo motivo da própria vinda da universidade, da criação da universidade, né, porque muitos buscavam, né, os estudos. Aí cresceu-se a população. Fechando parênteses. Pronto, 1950, né, foi reconstruída, né, reformada, perdão, a igreja que nós temos hoje. Daí, então, a própria cidade já estava sob a devoção de Santa Rita, né, desde 1800, e hoje permanecendo, né, com os seus eventos de cada ano. Danilo, falando da igreja matriz, qual que foi o impacto de elevação de igreja matriz Santa Rita para santuário? Qual que foi o impacto religioso e social para a nossa região aqui? Santa Rita, novamente, né, com o aumento da população, né, como eu falei, com a criação da universidade, né, foi possível de criar essa nova estrutura,
né? Uma estrutura totalmente arquitetônica barroca, em 1833, né? E com párocos, né, atuando assim, né, foram reestruturando a igreja. Então, antes da própria ermida, né, que nós colocamos, que é lá na Igreja dos Passos, a Igreja de Santa Rita, Ermida de Santa Rita, pelo número de população, chegando até a igreja que nós temos no local atual, né, na Praça Silviano Brandão, né, da igreja barroca de 1833 até 1950, né, a participação de muitos párocos, ou seja, de santuário para a igreja matriz, como sendo a principal igreja da cidade, que foi a primeira. Teve uma outra também igreja do Rosário, né, na Praça do Rosário, que foi demolida. Mas então essa igreja de Santa Rita ela foi se tornando a principal, assim, né, se tornando a matriz, como sendo a primeira, né, como a primeira e principalmente parte da devoção de muitos padres, né, que ali estavam presentes, que ali atuaram, né, como pároco, e ajudaram nesse grande processo. Um deles, o próprio Padre Carlos, que se tornou um grande exemplo aqui na cidade, né, que ajudou na criação de muitos monumentos, muita estrutura dessa igreja que nós temos hoje, saindo do barroco para o neoclássico, que nós temos ela, né, em sua estrutura. Pessoal, para vocês que estão com a gente e ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E peço também a vocês para seguir a nossa página no Instagram, 4Ls Filmes. Danilo, falando agora da imagem da Santa Rita. Em que ano e como que ela chegou a Viçosa? A imagem icônica, né? A imagem principal que nós temos. Justamente aquela que é usada na veneração assim, nas festas. Ela é de 1870. Né? Conta-se a história que no período da Guerra do Paraguai, né, muitos coronéis, né, o próprio coronel Galvão, né, que comandava muitas tropas, pegou muitos viçosenses para servir, atuar, né, na Guerra do Paraguai. Né? E assim muitos capitães, né, a esposa de do capitão, a dona Nhanhá, muito devota também, né, a Santa Rita, ela fez uma promessa a Santa Rita, pedindo que se esses viçosenses voltassem para a cidade, ela mesma iria lá no Rio de Janeiro e comprar a melhor e mais bonita imagem de Santa Rita e doar para a igreja. Né? E foi assim que aconteceu. Em 1870, né, os viçosenses retornaram, são e salvos, né, da Guerra do Paraguai, onde ela cumpriu a promessa de trazendo, né, essa imagem e doando, né, para a igreja de Santa Rita. Em sua perspectiva, Danilo, qual que é a relevância das festas dos padroeiros, como a de Santa Rita, para a comunidade religiosa? De Viçosa? Sim, sim. Bastante também, né, relevante, vendo em consideração a criação da cidade, como eu andei comentando, né, que ela foi erguida, crescendo, né, sob a devoção a Santa Rita. No entanto, né, cada devoto busca, né, sua própria devoção, né, seu próprio amor também a algum santo, né, a qual pode-se dizer assim, ser chamado também, né, pelo seu momento, né, que tem acontecido, né, na vida. E mesmo Santa Rita, como santo das causas impossíveis, nós temos a veneração de muitos outros santos na cidade. Nós temos a igreja de Fátima, né, que as pessoas, além de prestar sua devoção a Nossa Senhora de Fátima, também presta devoção a Santa Rita. A igreja também de Nossa Senhora Teresinha, né, que as pessoas prestam sua devoção. Então as pessoas elas se sentem assim devotas no momento que a própria sua entrega, sua própria busca, né, de algo que esteja vivendo, né, na sua vida, no seu dia a dia,
se encontra com aquele santo, ou a próprio santo, né, demonstra, né, através do próprio Deus também, aquela pessoa que necessita de tal milagre, de tal graça. Uma curiosidade aqui. Quando a gente vê essas festas voltado para Santa Rita, a gente vê muito a presença feminina, crianças vestidas de santa, tudo. O porquê que a gente vê muita presença feminina e não masculina nessas festas? Sim. A atuação feminina ela está presente em muitos eventos, né, religiosos, né, mas a atuação masculina também está presente, né. No entanto, a atuação masculina, né, diante das minhas pesquisas, sim, né, sobre a devoção masculina na festa de Santa Rita, né, ela está ligada mais da força braçal, né, ou melhor, é a minoria, no entanto, da força braçal, né, que está lá presente, no entanto, né, aos fundos, eu vou falar assim, né, mas principalmente o homem devoto, ele busca, né, seu agradecimento, né, a Santa Rita, participando da festa, também como da mesma forma como as mulheres, né, porque a Santa das Causas Impossíveis é uma santa que, por meio da sua intercessão, né, até Deus, né, responde assim a graça que todos pedem, seja ela para ajudar numa dívida, seja ela na cura de alguma doença, seja ela também o que for, né, que seja difícil, o próprio homem ou a mulher buscam da mesma forma. No entanto, a presença feminina ela se torna maior, principalmente dessa grande atuação, né, mais à frente, né, dos eventos. Tá? Aqui em Viçosa, né, próximo ao dia 22, nós temos as festas, né, que duram uma semana. Então, a maioria das participações na cozinha, a maioria das participações de atendimento, né, são as mulheres. O homem ele está mais nessa questão de ajudar a forma braçal. Na música também, né, a atuação masculina, mas ainda assim, né, não deixa de prestar o seu culto, a sua homenagem, né, à Santa Rita. Como que se deu esse processo? Porque a gente vê muitas crianças vestidas de Santa Rita. Como que começou esse processo? Como que se deu esse processo? É uma pergunta interessante, porque a gente até já discutiu também, né, nos cursos, né, a questão de pagar a promessa, né, o termo pagar, né, porque quando a gente se paga, quer dizer que a gente está devendo alguma coisa, né, então a pessoa, né, que se veste, a mulher, né, ou a mãe que veste a filha, né, de Santa Rita, ela de uma certa forma está pagando, né, aquela graça que recebeu através da intercessão de Santa Rita, aquela graça que recebeu de Deus através da intercessão de Santa Rita. Ou seja, né, como forma de pagar uma promessa, né, agradecer a Deus, a Santa Rita, né, em si, ela atua dessa forma, né, de se vestir e então participar de toda a procissão, né, de todo o processo, evento, né, religioso que a igreja nos apresenta. Então, de uma certa forma, é justamente esse pagar, né, de forma de agradecer que a mãe veste a filha, ou a avó também veste, né, de Santa Rita. Eu vou só acrescentar também essa questão, porque é um dos pontos também que a gente discutiu em salas de aula, né, que o próprio homem também se veste de Santa Rita. Mas como assim, né? Porque nós vemos na própria procissão a mulher, né, se fantasiada também de Santa Rita, mas o homem ele se veste justamente com as cores, né, o preto e o branco, né, ali ele está se homenageando também a Santa Rita, né, demonstrando ser devoto, mas sem se vestir como a santa, ou seja, né, a mesma coisa que eu digo, né, como a atuação é mais feminina, né, por ser uma santa feminina, né, o homem também busca sua própria devoção, né, como forma masculina, atuando, né, participando e se vestindo com as cores agostinianas, né, que é a preta e a branca.
Danilo, a nossa região aqui, ela sempre teve bastante imigrantes. Teve alguma influência também na devoção de Santa Rita, esses imigrantes aqui em Viçosa? Não só em Viçosa, na região nossa. Teve, né? A influência justamente pelo seu pela história de Santa Rita, né? Santa Rita, né, é uma mulher muito doce, ela foi uma mulher muito doce, calma e também perseverante, né? Ela transmite até hoje parte da sua história a todos que buscam, né, estar venerando-a, ou seja, intercedendo, né, buscando intercessão dela. Ou seja, muitos imigrantes que vêm para Viçosa, né, seja para estudar, seja para qualquer outro motivo, encontra-se em Santa Rita, né, esse zelo, né, para Deus, através dela, né, e até mesmo aquela busca, né, que muitos buscam para solucionar certas coisas, né, algo que seja impossível, seja também a busca de alguma doença, seja também a busca de qualquer outro motivo, até que para a pessoa é algo impossível, e assim, encontrando-se na Santa Rita essa solução. E como é um evento muito anual, né, e grandioso aqui na cidade, um dos eventos mais principais, que é a festa, a própria pessoa que vem para Viçosa, ela se depara, né, com esses eventos, daí então ela se torna parte da busca, né, parte de conhecer mais sobre isso através das grandes dos eventos, né, das obras que acontecem nos eventos, nas festas de Santa Rita aqui na cidade, que são as músicas, as barraquinhas, as procissões. Ô, Danilo, eu não sei se eu te perguntei no início, Santa Rita nasceu onde? Qual cidade? Ela nasceu em Rocca Porena, próxima a Umbria, lá na Lá Itália. na Itália. Isso. É onde que o corpo dela está hoje. Isso, né, na cidade de Cássia, né, próximo ali a Rocca Porena, né, é até legal falar também, né, porque assim como Santa Rita e muitos outros santos, né, o seu nome, né, é ligado à cidade, né, onde se encontra, onde se encontra e até mesmo onde aconteceu, né, obras, né, de seus milagres, de sua vida, né, que é Cássia, lá em Itália. Então, mesmo que ela nasceu em Rocca Porena, né, as suas obras, suas graças, né, ocorreu de uma forma principal em Cássia. Danilo, qual que é a importância histórica da dedicação da Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, especialmente em relação à Arquidiocese de Mariana? A gente pode até pegar também um pouquinho da sua hierarquia, né, que nós temos a arquidiocese, as paróquias, né, em cada forania, né, que é região, né, dividida em regiões, norte, sul, leste, oeste, né, e assim também, né, a hierarquia dos sacerdotes. Mas a sua grande importância principal é a evangelização, né, ou seja, se no momento que a cidade de Santa Rita ela foi construída sobre a devoção a Santa Rita, houve-se também o processo de evangelizar as populações, né, por meio da igreja, né, por meio dos santos, né, que no nosso caso é Santa Rita. Então, um grande papel principal é esse, é o grande processo de evangelizar as pessoas de maneira correta, catequizando, né, de maneira correta, vindo assim, né, também da Arquidiocese Mariana, que é a sede, né, do bispo que da nossa região aqui se encontra. E assim como eu falei, né, ligando o próprio da Arquidiocese, a Arquidiocese Santa Rita se liga até a catedral, que até chega à Santa Sé do Papa. Ou seja, é tudo um processo de evangelização vindo do próprio Papa até as catedrais, da catedral arquidioceses, paróquias, comandada assim, né, pelo pároco, como um processo de evangelizar de maneira correta, catequizando também de maneira correta, sem deixar com que as pessoas, né,
não entenda, né, o que está acontecendo, que motivo é aquele, né, que festa é aquela, que santo é este, né, que a igreja se encontra, né, como processo de veneração, de devoção aos fiéis. Então, é basicamente isso. Danilo, em sua opinião sua, tá? Como que a devoção de Santa Rita de Cássia, ela se diferencia de outras devoções marianas ou a outros santos católicos? A devoção a Santa Rita de Cássia, por causa de sua denominação, Santa das Causas Impossíveis, onde podemos buscar, né, por meio da intercessão dela, a graça de Deus, né, por muitos outros motivos, por vários motivos, né, enquanto outros, eu vou falar aqui de uma forma sucinta, né, eu sou devoto também de Santa Catarina de Alexandria, a santa dos estudantes, né, também lá na França, né, na Europa, na França. Ou seja, muitos estudantes buscam Santa Catarina de Alexandria para poder ajudar em seus estudos, né, ajudar no seu processo de entrada, né, em alguma universidade, por meio da sua intercessão, né? E nesse caso, a Santa Rita, como é uma santa das causas impossíveis, as pessoas não só podem buscar para os estudos, como qualquer outros motivos, né, sendo qualquer tipo de causa, né, que seja impossível. Esse é um dos, né, porque a gente pode pegar muitos outros santos, né, as próprias igrejas que nós temos em Ouro Preto, das 16 igrejas, são muitos santos também dos escravos, né, ou seja, aquela busca de liberdade, né, a igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, que aí a parte daquela veneração a Nossa Senhora, igreja de São Francisco, né, que é a busca de ser humilde, mas também, né, de transmitir humildade, né, o próprio São Francisco, ele buscou sempre isso, aquela pobreza, aquela entrega humilde, que o próprio Jesus Cristo também nos ensina também na Bíblia, né, de ser humilde. Então, a questão que eu diria principal seria essa, né? Porque Santa Rita, como causas impossíveis, a gente pode buscá-la para qualquer motivo, né? Enquanto outros, né, têm o seu motivo né, é o seu motivo voltado à sua vida, né, religiosa que estava aqui na Terra, né? Porque a Santa Catarina de Alexandria, né, como parte de sua história, ela foi uma princesa que estudou muito e assim ensinou as pessoas pobres, né? Por isso é considerada de santas dos estudantes, né? A Santa Catarina de Alexandria. Enquanto a Santa Rita, em parte da sua história, não tem, né, essa questão ligada aos estudantes, mas sim dessa impossibilidade de alcançar algo. Pessoal, para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevem aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Danilo, esse tempo nosso aqui, a gente não pode fazer um podcast muito grande, porque, infelizmente, hoje o pessoal fica com um pouco de preguiça de assistir uma coisa maior. Eu tentei levar essa conversa nossa, tentar pegar um pouquinho de cada coisa, opinião sua, tudo. A partir de agora, eu vou voltar um pouquinho, como se a gente estivesse iniciando o nosso podcast. Perfeito. Vamos começar de novo, assim, falando. Santa Rita. A Santa Rita, ela não é de nacionalidade brasileira. Isso. Fala pra gente de novo. Ela nasceu onde? Ela nasceu em Rocaporé, né, em 1381, né, numa cidade próxima a Umbria, lá na Itália, né, e morreu, né, e ocorreu, né, realizou seus milagres em Cássia, tá? Então daí então o seu nome Rita de Cássia. E uma curiosidade interessante também, né, porque lá na Itália ela é conhecida como Margarita, né, que é o diminutivo de Rita. Então nós já que chamamos de Rita, né, mas em outros, no caso na Itália, né, tem o seu verdadeiro nome, né, que é utilizado como Margarita.
Ela, desde criança, ela quis se dedicar a Deus. Só que os pais delas obrigaram ela a se casar. Isso. Fala pra gente como que foi a história dela depois de casada. Fala pra gente como que foi a questão do assassinato do pai e como que foi a reação dos filhos dela. Sim, conta-se a história que desde criança Santa Rita queria muito se entregar a Deus, né? No entanto, seus pais, Antônio e Amata, né, queria que ela se casasse para então continuar, né, com o seu legado, né, com sua história da família. Assim fazendo, né, ao desejo dos pais, ela se casou com Paolo Mancini, né, que após o seu casamento, né, se tornou muito violento, né, batia, brigava e não ficava muito em casa, né, como conta-se a história. E além disso também causava muitos problemas na cidade, né, por ele ter sido muito violento, bebia também, né, como conta-se também a história. E Santa Rita, né, por meio das suas orações a São Francisco, orações também a Santo Agostinho, né, no qual os seus santos de devoção, São João Batista, São Nicolau, né, de Tolentino, que ela buscava muito as suas orações, né, para eles, intercessões, né, a eles. Ela conseguiu converter o marido, né, os seus filhos também, ela tinha 2 homens, rezavam muito, porque ela dedicou também a sua vida, né, como mãe, de mostrar a Deus o caminho correto. Até então, né, como os filhos eram muito ligados aos pais, e com a morte do pai, ela conseguiu a conversão, né, do marido, com a morte do pai, ela temia que os filhos buscassem vingança. Assim, então, né, a Santa Rita, ela pedia até mesmo Deus que os filhos dela, que os filhos, né, dela morressem para não vingar a morte do pai. Rezando, né, em extrema oração, como ela mantinha, os seus filhos também foram convertidos, porém mortos, né, de uma forma de doença, assim fazendo com que ela pudesse prosseguir o seu caminho de entrega a Deus. Após a morte dos filhos, ela foi para o convento? Como que foi a vida dela após a morte dos filhos? Santa Rita tentou entrar no convento 3 vezes, convento agostiniano, né, de Santo Agostinho, porém foi recusada. Conta-se a história que na 4ª vez ela recebeu, né, a visita de São Nicolau de Tolentino, que é os 3 santos de sua devoção, São Nicolau de Tolentino, que também foi um agostiniano, São Agostinho, né, e São João Batista, que de forma milagrosa, né, que é assim que a gente fala, ela apareceu dentro do convento, né, no monge, nesse convento. E as irmãs, né, deste convento, observando aquilo, né, viu que o convento estava totalmente trancado, pôs assim a aceitá-la, reconhecendo como um presente de Deus. Ô Danilo, pelos relatos, qual que foi o primeiro milagre concebido a Santa Rita de Cássia? O primeiro milagre é o milagre das rosas, né? Das rosas. Porque ela entrou no convento, isso já é um milagre, né? Então eu posso falar que o primeiro milagre foi sim que ela entrou no convento. Mas após esse processo, né, dela estar dentro do convento, é o milagre das rosas, que é um milagre que as rosas, ela tinha um estigma, né, um estigma de Cristo, que ela pedia, ela rezava, né, pedindo sofrer como Cristo. Ela ficou no convento 40 anos e com esse estigma 15 anos, né? Então conta-se também na história que esse estigma, essa pequena ferida na testa,
depois de um certo tempo, ele se tornou uma mancha vermelha. E esse milagre das rosas, né, onde uma irmã levou até uma rosa que naquela época não conseguiria desenvolver, né, por causa do clima, essa rosa desenvolveu, onde exalou, né, esse cheiro de rosas, que é mantido até hoje. Dizem, né, que como o seu corpo se encontra assim incorrupto, lá em Cássia, na Itália, é exalado, né, um aroma de rosas. Ô Danilo, quando que se deu o início da beatificação de Santa Rita? O início da beatificação de Santa Rita de Cássia se deu em 1627, né? Ou seja, 170 anos. E 170 anos depois, né, o seu processo de canonização em 1900. Ou seja, 447 anos depois, a Santa Rita, né, se tornou santa, nesse processo longo de beatificação. E o processo longo de beatificação é justamente para entender, né, o que exatamente aconteceu, né, nos milagres. Tá? Eu diria também, isso de fato é o que acontece, né, o tribunal eclesiástico, que é uma forma de investigar, de analisar o que está acontecendo, se de fato aquilo, né, é realmente um milagre, porque senão qualquer pessoa, né, devoto, né, que reza, venha a falecer, né, pode ser canonizada, né? Ou seja, né, existe esse processo de análise, e houve um processo de 447 anos, até então, em 1900, ela se tornou santa de fato, e assim como santa das causas impossíveis durante todo esse processo de vida, né? Ou seja, uma mãe, ou seja, ela foi mãe, foi casada, e ainda assim conseguiu entrar num convento. Danilo, Santa Rita morreu com quantos anos? Com 76 anos, no dia 22 de maio. Né? 22 de maio. Isso. Tá. O corpo dela está em Cáceres. E o corpo dela, pelo que a gente lê, tudo, não gostaria eu de ter o privilégio de ir lá para me ver, ele está intacto. Sim. Explica pra gente esse processo do... Por que o corpo dela está intacto? Você acha que tem alguma coisa a ver com a religiosidade dela? Explica pra gente esse processo. Então, né, é o que nós falamos de corpos incorruptos. Né? Ou seja, quando o corpo ele para, né, ele não sofre aquela decomposição natural. Ele para, né, no tempo e ali permanece, né, com todos os processos, né, a face, a pele, né, ele não sofre aquele processo de decomposição. Então, a Santa Rita de Cássia e muitos outros santos também, que está nesse mesmo processo de corpo incorrupto, né, ela se encontra lá em Cássia, né, num vitral, né, e exalando também esse cheiro, esse aroma, né, que para quem visitou, né, diz que é um aroma de rosas. Então, de uma maneira assim, simples, né? Porque eu digo simples porque a própria ciência também já buscou entender, né, o que acontece com esse corpo que de uma certa forma não chega no seu estado natural, né, de decomposição. Né? Então, não houve muita prova, né, para poder dizer o que aconteceu, mas nós, né, podemos afirmar que assim como muitos outros santos que se entregam a própria vida por inteiro em servir a Deus, né, em ajuda às pessoas, Santa Rita é uma delas, né, o seu corpo se tornou incorrupto, né, como forma de mostrar também, né, a todos nós como a própria vida dela foi uma vida pura, uma vida simples, e ao mesmo tempo não sofreu como todo mundo, né, como todo corpo, né, que eu digo, né, que chega até o seu processo final. Danilo, eu posso até ser repetitivo aqui agora, mas eu queria que você falasse para mim, na sua opinião, qual que é o legado mais significativo deixado por Santa Rita?
eu acho que eu poderia falar como qualquer todo santo, mas é principalmente o amor e a perseverança, né? Esse zelo, amor e perseverança, eu diria assim. Porque eles, para nós, é como um ensinamento. Eu posso até falar também de uma forma mais simples, né? São como professores para nós, né, catequistas, de nos ensinar assim como devemos rezar, né, como devemos estar, né, e servir a Deus. Porque eles se entregaram por completo, né, e daí então morreram, né, por essa causa. Os mártires também, né, foram mortos também por essa causa. Então eles preservaram, né, perseveravam, né, de uma forma simples até, tá? Porque nós temos também muitos outros santos que viveram de uma forma simples, buscando rezar e dizendo que sim, é possível. Né? É possível você viver, né, da forma que você vive, seja trabalhando ou estudando, e também, né, servir a Deus, rezar, buscar, né, se entregar, né, por completo, né, e até mesmo naquele momento que você estiver passando, né, por dificuldade, ou algum momento que você acha que vai ser difícil, uma viagem, uma prova, é de se apoiar a Deus. Então eu digo que essa perseverança, né, que todos os santos nos ensina a Deus, por meio das orações, é um grande exemplo de poder abraçar, né, essa graça que está disponível a todos nós. Né, por meio dos santos, principalmente, de interceder por nós, e a graça também, né, vinda de Deus, deixar claro, né, que é apenas Deus que nos concede essa graça, por meio da intercessão dos santos, de alcançar aquilo que deseja. Danilo, estamos chegando ao final do nosso podcast. Primeiro eu quero agradecer a sua presença aqui. Foi um podcast muito, para mim em particular, eu queria muito fazer, você sabe disso, já tem algum tempo que eu estou correndo atrás, tudo. Não podemos fazer antes, né? Porque você casou, tudo, agora está feliz, está casado. Amém, amém. Mas, primeiramente, eu queria agradecer a sua presença, tá? E se você quiser deixar alguma mensagem para o pessoal que está ouvindo a gente agora, sim, a hora é essa. Sim, eu também queria agradecer a você, Rodrigo, né, a toda a equipe, minha esposa também, que me ajudou, me apoia em tudo. É uma mensagem que eu gostaria de deixar a todos, né, de não desistir, de permanecer firme, por mais que seja difícil, né? Deus nos dá muitos caminhos, né, para seguir. E os caminhos vêm dos próprios santos, né? Os santos estão aí como forma de interceder, né, e receber aquela graça que você anseia e deseja, aquele milagre que você sempre espera. Então, os santos estão aí justamente para isso. Então, não desista, né? Permanece firme, com fé. Participe também daquilo que a Igreja, né, Católica também nos oferece, para você entender de fato, né, como que a Igreja trabalha, como que a Igreja também nos ensina como forma de evangelizar e até mesmo de alcançar aquilo que você busca e tem buscado por muito tempo. Então, não desista. Fique firme. Pessoal, para vocês que acompanharam a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.